Boa noite a todos. Muito obrigado por terem vindo aqui para essa importante reunião sobre liderança. Quero agradecer muito aqui à escola, ao diretor da escola, o professor Tadeu, a todos os que estão aqui presentes, o governador Beto Richa, que está conosco, a meu amigo Euclides Scalco, enfim, a todos os senhoras e senhores que estão aqui, sobretudo gente tão jovem aqui presente. O tema que me pediram para conversar com vocês essa noite é a respeito de liderança. E, naturalmente, os desafios do Brasil, olhando para frente, quais são os grandes desafios do Brasil. Comecemos organizadamente para a questão de liderança. Há uma literatura imensa sobre liderança. Como vocês sabem, eu tenho uma formação em sociologia, mas eu não vou fazer nenhuma discussão acadêmica sobre o que é liderança e essas questões todas. De alguma maneira, a gente quase que intuitivamente sabe quando alguém é líder. Por que é líder? E muitas vezes a gente pensa que basta que certas qualidades pessoais existam para que a liderança possa se manifestar e que possa haver um processo de condução no bom sentido. E é verdade, se não houver liderança, muito dificilmente as coisas saem do seu lugar. É necessário que haja pessoas que simbolizem uma opinião, um sentimento e que sejam capazes de motivar, de organizar, de persistir. Ao dizer isso, eu digo já quais são, a meu ver, as qualidades fundamentais para o exercício da liderança. É preciso que quem lidere seja convencido, creia no que está dizendo. Senão, não lidera. Se você não transmitir com energia aquilo que vem da sua alma, não lidera. É muito bonito a gente pensar que é necessário ter liderança, e é necessário. E, como eu acabei de dizer, para liderar, precisa acreditar em alguma coisa. E, em geral, é preciso propor algo, e esse algo tem que ser diferente do que aí está. Tem que inovar. Mas é uma ilusão imaginar que as pessoas queiram inovar. É difícil inovar. Em geral, as pessoas querem que as coisas sejam como sempre foram. É quase que natural que as pessoas não queiram ser questionadas, porque quando se começa uma inovação, bom, há uma certa instabilidade, não há mais certeza. Não é o que a tradição marcou como sendo um caminho, é alguma coisa que eu não sei aonde é que vai parar. É uma ilusão pensar que o criador, que o inovador, de início consegue impor suas ideias. Não. De início, é esse quadro que eu me referi aqui, que é um quadro de certa dúvida. Será que vai dar certo? Por que eu vou mudar? Será que eu vou ganhar? Eu vou perder? O apoio só vem depois que alguma coisa que está sendo proposta dá certo. Aí vem o apoio. Até que dê certo, precisa de outra qualidade da liderança. Precisa de persistir. Então, são questões muito complexas, e há muitos tipos de liderança, é uma variação enorme. Uma coisa é liderar uma empresa, outra coisa é liderar uma congregação religiosa, outra coisa é liderar uma organização política, ou mesmo um país. São formas diferentes. E também na liderança de um país depende. Uma coisa é liderar um país de formação autoritária, outra numa democracia. São modos diferentes de você exercer a liderança. Normalmente, quem numa estrutura organizada, qualquer que ela seja, e que ela é hierarquizada, dá a impressão, sublinho, de que é mais fácil, porque quem está liderando dá a ordem e é obedecido. Não é bem assim. Aqui temos vários empresários, sabem que não é bem assim. Então, você tem que exercer a liderança. Não basta dar a ordem, você tem que exercer a liderança. E essa liderança vai depender do seu empenho, vai depender da sua capacidade de convencer os outros, tudo que eu já mencionei aqui. Numa congregação religiosa, você exerce a liderança de outra maneira, pela exemplaridade. Você tem uma crença, você junto aos seus congregados, aos seus fiéis, e você tem que se distinguir deles, porque você é mais do que eles no seguir a crença, na sua exemplaridade, no seu comportamento. Obviamente, sempre se requer do líder a exemplaridade, do líder da empresa, do líder político, mas a maior leniência para aceitar transgressão à exemplaridade, nem falemos da política, onde se transgride abundantemente e muitas vezes isso não tem como contrapartida uma reação negativa, e sem que haja exemplaridade. Mas há formas muito diferentes de liderança, portanto, e elas podem, em geral, requerer os qualificativos que eu mencionei aqui, mas eles não são suficientes para provocar uma mudança. Por quê? Porque, na verdade, o papel do líder, como o papel de qualquer ser humano na história, tem limitações.
E você só consegue exercer a liderança em certos momentos, quando o próprio grupo que você está liderando, que seja um país ou que seja uma empresa, está pronto a aceitar alguma mudança. Qual é o desafio? E aí eu faço a ponte com o tema que foi dado aqui, que não é só de liderança, mas quais são os desafios que o Brasil enfrenta nesse momento. O Brasil tem que se cuidar estrategicamente. Quais são os nossos desafios estratégicos? E em que área nós vamos ter que exercer liderança para enfrentar esses desafios estratégicos? Uma é óbvia. Eu falei aqui de universidade. Uma é educação, é óbvio. Porque o mundo do futuro, a sociedade do futuro, é uma sociedade do conhecimento. E se ela é uma sociedade do conhecimento, ela vai depender da capacidade que nós tenhamos e também de criar. E não só, se não formos capazes totalmente de criar, de inovar, de absorver. E ninguém absorve sem capacidade, sem qualificação técnica também. Então, o desafio, talvez o mais fundamental para o futuro, é o desafio de como é que nós vamos transformar a situação educacional do Brasil com paixão. Então, eu diria que o desafio maior, a liderança do Brasil, olhando para frente, quem venha disputar eleições, ou o que seja, e nós todos, que não vamos disputar, eu, pelo menos, não vou disputar mais nada, mas temos que olhar para essa questão com o que é que vamos fazer para que o Brasil possa estar à altura do desafio que vai ser a tecnologia, formação das pessoas, e não é só a tecnologia, uma visão humanística também, que implique na crença, nos valores, etc., etc. Então, esse é um desafio. Há outros desafios que são mais tangíveis, são mais fáceis de ver. É a justiça, o juiz. Ele diz, na Inglaterra, o juiz se sente tão forte, a instituição é tão enraizada, que, se por acaso o mordomo do Duque de Westminster faz uma queixa contra o Duque de Westminster e vem à corte, o juiz não quer saber se um é duque ou tem mordomo. São dois cidadãos. Isso é fundamental. Você ter o sentimento que você é igual perante a lei. Você é desigual na riqueza, na beleza, na capacidade intelectual. E nós somos desiguais. Mas perante a lei, nós temos que ser a mesma coisa. Não numa cidadania, não numa democracia. Né? Bom, isso falta ainda no Brasil. Nesse aspecto, eu acho que, sem entrar em juízo de valor, o que está sendo decidido no Supremo Tribunal Federal é simbólico. E não por acaso todo mundo presta atenção. Devia ser uma coisa banal. Está acusado de corrupção, vai lá, julga, prende, não prende. Aqui vira um caso nacional. Vira um caso nacional. Por quê? Porque será que vão condenar alguém que tem poder, ou que teve poder, ou que tem ligações com o poder? A gente não acredita. Não é? Não é que os tribunais não sejam capazes, não são, mas não existe, há uma descrença nas instituições, no fundo. Você não acredita realmente no sentimento democrático, porque isso não é só a instituição. A nossa cultura ainda não é democrática. Nós, no fundo, aceitamos a desigualdade social como se fosse transposta para o plano da cidadania. Aceita a transposição. Né? Uns valem mais do que outros. Bom, esse é um desafio para o nosso futuro, porque o mundo está indo em outra direção. O mundo está indo na direção de assegurar a igualdade. É por isso que eu acho que é importante uma escola como essa, pelos dados que me deram sobre essa escola, que assumiu a liderança em certos itens, né? E a liderança é contagiosa. Você passa, vai de uns para os outros. E não tenhamos ilusão, essa liderança vai ter que ser, não é só a liderança política. Eu acho até que a liderança política, nesse mundo complexo em que nós vivemos, tão diferenciado, ela vai ter um peso relativo menor do que teve no passado, porque a liderança que vem da sociedade pode avançar com menos peias, com menos limitações que a liderança política. E vamos falar francamente, as nossas instituições políticas ficaram um pouco enrijecidas diante da mudança que está acontecendo na sociedade. Agora, eu acho que há espaço para lideranças. Essa escola é um elemento valioso para a formação de lideranças. É por isso que eu vim aqui com humildade e satisfação. Muito obrigado.